Fala pessoal, nosso quarto vídeo com uma pessoa muito, 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 muito especial, que é meu amigo Renato, E maravilhoso. aí, Muito obrigada, Rê, por estar gravando. Eu e o Renato, a gente já se imagina, conhece há 350 milhões de anos. por aí. E Desde a hoje, adolescência e hoje estamos quase trintando. exatamente, hein? Nossa, vai tempo, hein? Vai. Bom, eu quis trazer o Renato, porque o Renato ele é aquela pessoa um pouco cética, sabe? Eu acho que tem que ter uma pessoa com uma outra opinião, né? Com uma outra visão sobre, enfim, sobre momentos assustadores, momentos assombrados aí que a gente tem. O Renato, ele tem algumas paralisias do sono que eu queria que você contasse, Rê, das suas Claro, vamos lá. experiências. A primeira, as paralisias do sono que eu tenho, elas costumam ser cada uma de um jeito, assim. Uhum, Eu já contei pra você algumas histórias dela, mas a mais marcante que eu tive até hoje foi uma que eu estava deitado na sala de casa. Eu sempre sim, tenho as paralisias naquele momento que eu tô quase dormindo, mas não quero dormir e acabo pegando no sono sem perceber. sim. Daí essa eu estava deitado no sofá da sala, eu comecei a sentir uma sensação de muito peso no meu corpo, muito peso, não conseguia me levantar, empurrava o sofá para baixo e parecia que eu não conseguia sair dali. Uhum. Quando eu consegui sair dessa situação, que eu senti um pouco mais de leveza, eu olhei para baixo e me vi deitado dormindo. Daí eu falei: "Eita porra". E eu tinha consciência de que aquilo estava acontecendo, sabe. É Sim. meio que um sonho lúcido. Daí eu senti uma força me puxando para o corredor e eu fui levitando até o corredor de casa, que em casa tem um corredor bem grande, assim, com a janela do banheiro no fundo, né, a penumbra, né, de que estava Sim. anoitecendo. E daí nessa penumbra tinha uma mulher de cabelos esvoaçantes, o vulto dela eu só conseguia ver o vulto e o cabelo esvoaçando, assim, bem ondinhas, né. Sim. E daí eu fui em direção a ela, quando eu dei de frente com ela eu acordei. E daí foi Eita. isso, né, sem dormir por uma semana, as coisas lindas. E você tem essas experiências toda vez que você tem paralisia ou são distintas? São distintas, essa foi a mais bizarra de todas, mas na maioria das vezes é aquela sensação de corpo imóvel, né, você não consegue se mexer, daí você tá acordado, mas ao mesmo tempo sonhando, então você vê de tudo, você escuta gente gritando, às vezes eu escuto Nossa. tiro, vê vulto passando, tem um que eu já contei pra você também, que você ficou apavorada porque você tem muito medo de aranha, que às vezes eu acordo e vejo tipo um vulto de uma aranha na minha cara, ela vai subindo até ir assim, e Deus me daí conforme eu livre. vou piscando conforme eu vou piscando, assim, ela vai sumindo. Eu, Mas eu hein, eu fui acho que eu pesquisar esse no Google, eu acho que eu sou uma das únicas pessoas do mundo que tem esse tipo de visão, assim, de paralisia do sono. É bem específico, porque eu não tenho gente, tanto medo de aranha. eu acho que eu teria um mini ataque cardíaco toda vez que eu acordasse. Então, né, Eu odeio aranha, eu gente, pra quê? eu só não gosto de bicho que não tem plano de voo, assim, que não sabe pra onde tá indo, daí geralmente eles acabam em cima de mim. Tipo barata. Barata, borboletas, né, tipo, que geralmente elas vêm parar na minha cara, na minha orelha, eu não curto. E você Abelha. teve a necessidade de buscar algum entendimento para isso que você vê, enfim, e sente durante essa paralisia, ou para você é alguma coisa de errado e seu cérebro, enfim? Então, eu sempre descartei o sobrenatural, eu sou bem cético pra esse tipo de coisa, mas eu sou aquele cético que até a página 2, né, não quero que ninguém me prove que existe, sabe. Pegar e falar assim: "Ah, você é cético, vamos aqui que eu vou fazer alguma", não, deixa quieto esse rolê, não quero ficar mexendo com isso, né, Sim, não preciso também fazer um jogo do copo, sabe, pra saber se é verdade, porque a gente aprende em filmes de terror que isso sempre dá bosta. Daí eu prefiro exatamente. ficar, tipo, ok, se acreditar, eu peguei e falei fui atrás, né, fui pesquisar, conversei com bastante gente, etcétera, fui ver vídeos de pessoas que tinham, etcétera. Sim, E pra mim, a minha conclusão é que é um bug do cérebro mesmo, chega numa parte que a gente tá na transição, né, para as fases tem as fases do sono, né, enquanto a gente estava na transição de vigília
para sono Uhum. profundo, tem um bug no cérebro aí que faz a gente começar a sonhar, mas está acordado, e daí por isso que tem a paralisia do sono. Sim, eu tive uma experiência que eu acho que eu já até contei para você, que eu tava tão foi na época que eu comecei a fazer meu livro, que eu estava muito, nisso, eu estava pensando muito em coisas de alienígenas, de ETs, de abdução, enfim. E aí Uhum. eu cheguei da faculdade à noite, minha mãe foi me buscar, eu cheguei, fechei o portão, eu vi algo, tipo uma sombra alta, magra, tipo Slenderman, fora da minha casa. Beleza, falei: "Ok, deve ser alguma coisa", Tranquilo, né. ok, virei, foi embora, maior paz. Aí no outro dia, um pouco mais depois, passaram acho umas 2, 3 semanas, eu vi novamente na mesma situação, só que eu vi dentro do meu quintal. Em casa aqui tem o corredor, eu vi dentro do meu quintal. Aí eu já virei pra minha mãe: "Ó, tô vendo umas coisas estranhas. Se eu acordar gritando à noite, não se assuste. Quer dizer, se assuste, mas não se assuste". E aí depois, uns dias se passaram, eu fui dormir e estava nesse sono meio termo, e aí eu estava deitada de lado, na hora que eu virei de barriga pra cima, eu vi algo parecendo um alienígena Grey, da espécie Grey, né, que são Uhum. é o mais famosinho, dos olhões, assim. Eu vi parecia que a que o ser estava, sabe, indo pra minha cara, assim. Gente, eu É. acordei eu acordei louca, assim, acordei, já acendi a luz, já fiquei numa certa ansiedade no negócio, porque você não sabe se isso tá acontecendo, porque o seu subconsciente tá enfiado num negócio que só pensa naquilo, né, você tá Ou se realmente envolvida, pode ser um né. contato, né, de quarto grau aí. Exatamente, tanto que eu fui procurar um amigo meu que é hipnólogo e relatei para ele, ele falou: "Olha, só foi essa vez? Só. Então, fica tranquila, se você vier depois, a ter mais desse tipo de contato, aí você me procura, se você quiser fazer uma hipnose, a gente faz". Eu falei: "Não, deixa quieto, deixa quieto, Deixa né, quieto se vai valer. que, né, vai que a gente descobre uma coisa que a gente não queria saber Vai e que a aí gente a gente". descobre que tivemos os orifícios anais investigados por alienígenas, né, não é uma coisa muito gostosa de se pensar. Exatamente, né, imagina, abusada por alienígena. Não, isso Então, vai destruir o meu psicológico. Enfim, não fui atrás, mas, essa coisa, assim, de alienígena, tanto que eu fiz o livro, e eu sei que você também gosta desse assunto. Eu queria entrar um pra pouquinho caralho. nesse assunto com você. Antes a gente até tinha conversado um pouco sobre essa coisa Uhum, espiritual em relação à teoria do Carl Sagan, né, que é a teoria das cordas, que é correto. camadas de dimensões, né, que pode estar aqui e pode ter uma outra dimensão aqui, e é isso que a gente tem experiências, é isso que a gente tem como fantasmas, Uhum. né. E eu queria saber um pouquinho de você, se você acredita nisso ou não. Não acreditar, mas que você leve em consideração ou não. No quesito alienígena ou no para os espíritos? Os 2. Os 2, beleza, vamos lá. Para seres extraterrestres, eu acredito que, tipo, num universo tão grande, tão vasto, que está em constante expansão, seria muito egoísmo da nossa parte se a gente achar que só vai existir o ser humano e um planeta com vida, sabe. Sim. Então, e ainda mais se nós estivermos falando da teoria das cordas do Carl Sagan, que tem, tipo, várias dimensões e elas coexistem e elas estão aqui ao mesmo tempo, então, eu acho que existe sim um alienígena, principalmente que eles sejam seres interdimensionais, assim, eles têm uma tecnologia Uhum. muito avançada ao ponto de viajar entre dimensões só e não no tempo e espaço, né. Porque tem toda Sim, aquela coisa de relatividade de tempo, etcétera, que daí depois Stephen Hawking ele descobriu os buracos de minhoca e que dava pra furar a barreira do espaço-tempo, você sair, entrar num lugar e sair no outro sem sim. ser atingido por anos-luz, etcétera, tipo, loucura, né, você fica louco pensando nessas coisas.
Mas eu penso que se existisse uma raça alienígena tão evoluída a esse ponto, né, se a gente pegar que nem o Neil Tyson deGrasse fala, que se a gente pegar, por exemplo, um Sim, macaco, que a gente tem 2% de diferença do macaco de DNA, e pensar numa raça alienígena 2% mais evoluída do que a gente, tipo, sim, vai ser algo totalmente fora da nossa capacidade de compreensão, assim, acho. Nós não sim. somos tão evoluídos para compreender. Então, eles não iam perder tempo com a gente. Tipo, eles iam olhar pra gente e falar assim: ah, é aquele povo lá burro pra caralho. Tipo, não vamos perder tempo com eles, sabe? Nem Exatamente. pra nem pra invasão. Por que que eles iam querer invasão? Tipo, se eles são tão evoluídos, eles não iam querer escravizar a gente. É pelo menos o que a gente pensa, né? Que Exatamente. pessoas evoluídas não escravizam as outras, né? Ah, mas Entendeu? pensando na teoria do macaco, porque a gente faz isso querendo ou não com macacos. A gente É, a gente coloca em jaula, coloca em né? jaulas. Eu acho, eu Talvez por acredito assim. exposição. Eu acredito em duas coisas. Eu acredito sim que existe uma vida evoluída, com certeza, isso eu acredito, sempre acreditei, mas eu acho que também há casos de abdução que a gente tem que levar em consideração, porque é uma coisa muito fora da Padrão, né? é uma coisa muito fora da caixinha para você desacreditar. Sabe, você acha que uma pessoa realmente tá com problema de psicológico e tudo mais, se tudo que ela falar não é real, sabe? Será que ela ia se pôr nisso? Então, Eu, é que a gente geralmente, tudo que a gente não tem muito como explicar, né? A gente sempre pega e acha alguma explicação para aquilo que a gente não sabe explicar. Vamos ver se dá para entender. Que nem, por exemplo, antigamente na Grécia Antiga, eles colocavam o nome de deuses para nascimento do sol, para colheita, para uhum, vento, para mar, tipo, tudo tinha um deus. E não vou entrar em termos mais polêmicos em pegar e falar que até a Igreja Católica pode fazer isso para muita coisa aí, sim, né? sim, Mas enfim, daí é que nem como pegar quando pegam as civilizações antigas, pega e fala assim, ai, como que os egípcios transportavam aqueles cubos pesados e não sei o quê, e tinha uma matemática avançada, uma engenharia avançada para a época deles. Tipo, daí eles não acham a explicação, falam, ah, foram aliens. Só que daí depois, quando eles continuam pesquisando e tudo mais, eles começam a achar teorias de como os egípcios poderiam levar aquelas pedras pesadíssimas, sim, gigantescas até lá em cima, e pode ter sido que muito escravo judeu morreu levando aquelas pedras ali pra cima e a gente meio que subjuga os humanos, sabe? Tipo, ai, não, sim, eles não sim, teriam capacidade disso, foram os aliens, sabe? sim, Como ao mesmo tempo, quando você olha para essas coisas das pirâmides, tem um padrão, e o que deixa ser muito esquisito. Tipo, tem pirâmide no Egito que é igual a pirâmide no México. Daí tem deus sumério, que é igualzinho outro deus asteca, que tem a mesma aparência, eles usam capacete de sim, astronauta e você fica, mano, esse bagulho é meio bizarro, entendeu? Não sim, parece ser mera coincidência. Mas eu espero que um dia a gente tenha essas respostas, sabe? sim, Ou com eles aparecendo aqui falando, ó, galera, nós voltamos, estamos aqui, vamos ajudar vocês aí a evoluir. Ou que a gente olhe mais para o passado e tente entender por que que tem tanta coincidência assim em lugares distintos do mundo, onde não tinha uma comunicação entre si, né? Ele pegava e falava assim, ó, a gente tá sim. fazendo certo aqui, faz desse jeito que vai ser igual, né? Não tinha isso. Então é um Exatamente. pouco bizarro. É isso que faz a gente estranhar, né? Meu, é uma coisa Uhum. muito real Só que isso. você entra nessa. É, mas se você entra nessa brisa, você acaba que nem aquele historiador lá do History Channel, que tem o cabelo louco lá e tudo é Então, alien, sabe, pra ele. eu assisti duas palestras dele, né? Presencialmente. Uma foi Hã? eu assisti duas palestras dele pessoalmente. Eu fui Uhum, num evento do History que teve, que era o lançamento de uma das temporadas do Alienígenas do Passado, que teve em São Paulo. E, meu, o cara é assim, ó, são duas coisas, são duas pessoas diferentes. Pro programa e ele ao vivo. Ele ao vivo, ele falou pra gente, ele falou, eu não tenho uma prova concreta para falar, eu não tenho um pedaço de nave. O que eu faço é estudo. é, São estudos, são suposições, são teorias. Então, tudo que eu estou colocando aqui é o que eu passei pelo mundo todo, estudei o mundo todo, e é o que eu estou apresentando para vocês aqui. O resultado do meu trabalho está aqui, mas eu não estou falando para vocês, eu não estou afirmando que alienígenas existem, que as pirâmides foram
Não, mas o corte X do granito X ser tão perfeito, aquilo não conseguir Uhum. ser. Eles têm uma pedra que ele até apresentou. Tem uma pedra lá em. Eu não sei se é Machu Picchu, que, meu, nem diamante consegue perfurar aquela pedra. Eles tentaram fazer experiência, acho que até tem um episódio do Alienígenas do Passado que fala disso. Eles tentam perfurar o negócio e não vai nem com diamante, que diamante que quebra qualquer coisa, sabe? Então, são umas coisinhas, são uns detalhes, sabe? Quando eu É aquilo que pegava a para gente ainda não tem estudar, explicação, né. exatamente, são os detalhes que a gente quer dar um porquê. Uhum. E esse porquê geralmente é o desconhecido. É acreditar em algo que a gente não viu, que a gente não, enfim, não tem. Entre aspas, porque a gente tem muita evidência disso, né? Científica até um certo ponto, porque existem sim metais e material que cientistas, ufólogos, colheram de lugares que foram supostamente tiveram a presença de discos voadores, enfim, e aquilo não tem na nossa tabela periódica, é um negócio desconhecido, que ninguém sabe o que é, sabe? É, Então, e aí, tem muita é coisa que faz mesmo. questionar se for entrar em caso Roswell, então, minha nossa senhora, tem muita aspa em aberto, assim, Exatamente, eu acho que em todos os muita casos. aresta, né. Todos os A casos, própria Varginha, não precisa ir Rose, muito longe, né. Varginha, exatamente, Varginha, um dos policiais que teve contato com a criatura que eles pegaram, o Morreu, cara né. morreu em Eu 2 tô semanas, ligado. e Ele ninguém morreu de radioatividade. exatamente, e Isso é ninguém sabe o bizarro, porquê bizarro. disso, sabe. Não, não Então só pelo isso. não só o cara morrer, mas as movimentações de caminhão do exército, a E possível outra, chegada do caminhão do exército aqui na Unicamp, e sabe, tipo, foi outra, bem bizarro. exército americano, exército americano teve aqui, Uhum. não só aqui em Varginha também. Então, assim, é muito pano para manga, sabe? É uma coisa que Sim. você entrar, você vai. Eu fiz uma entrevista com o Marco Petit, que desde de Varginha estava lá desde o primeiro dia, sabe? E o Marcão também, o Marcão sempre pesquisou, enfim. E eu gosto mais desse lado científico, assim, da ufologia. É uma coisa que, porra, me atrai muito, assim. Eu também porque, tipo, querendo ou não, se a gen eu quero acreditar na todo mundo que, tipo, eu, você, a gente quer acreditar na existência de uma vida, então obviamente que a gente vai defender também os cientistas que estão tentando provar que isso existe, sabe. Sim, Tipo, e nada melhor do que fatos, né, concretos que a gente possa acreditar, porque é aquilo que eu falei, se tudo que a gente não tem a explicação, a gente ficar colocando em aliens, fica difícil acreditar, mas a gente quer. É que nem, sei lá, sim, tipo, quando a gente pega e fala de Deus, de vida após a morte, porra, a gente quer saber se existe, entendeu? Então vamos ver se realmente existe, sabe? sim. Eu acho Mas não que precisa vai. aparecer pra mim, deixa os cientistas acharem isso. Eu acho que vai demorar muito ainda pra gente descobrir algo. Querendo ou não, tem muita evidência ainda, relatos, enfim, só no projeto Blue Book que a Força Aérea Americana fez, foram mais de 14 mil casos. Então, assim, e temos mais de, não sei se esse é o número exato, mas tinha muito caso. E eles abriram a Do investigação, que? De avistar OVNI? isso, de avistamentos. De avistamentos. E acho que contato É que também, se eu não me engano. com avistamentos eu sou um pouco muito cético com avistamento, porque o Sim, próprio Neil Tyson deGrasse, né, que é um astrofísico foda e sim, eu conheço. astrônomo, ele fala: "Meu, eu Conheço, tô mó de olho no brother. céu todo dia, cara". Hã? Conheço, mó brother. Não, ele é bom pra caramba, pelo amor de Deus, ele é Ele é muito muito firmeza. engraçado.
Daí, tipo, ele pega e fala: "Eu tô de olho no céu todo dia, eu sou um astrônomo, desde os meus 11 anos de idade eu pego um telescópio e fico olhando para o céu", e tipo, ele fala assim: "Se tivesse alguma pessoa que deveria ter visto um OVNI era eu, né". Mas Sim, ele fala: "Eu nunca vi nada até hoje", então por isso eu fico um pouco cético nessa questão, mas sim. tem gente que você conversa, que já teve contato, que já teve abdução e jura de pé junto que foi abduzido e não sei o quê, e mano, tipo, até que não pra gente pode ser um pouco bizarro, pra aquela pessoa aquilo é uma realidade, né, então é meio difícil É, saber tem até aqui que ponto é verdade, até que ponto é mentira, o caso, um dos até que casos ponto é uma mais. histeria. Exatamente. Mas eu acho que é muita gente pra ter histeria. É É histeria muita coletiva, né, gente. cara. Mas é muita gente, é muito caso e é muito espaçado, sabe? Tipo, Teve depois de falando em Roswell histeria foi um boom, né? coletiva Aham. é, sim. Falando em histeria coletiva, só por teoria de conspiração legal essa de histeria coletiva, teve uma cidade na Alemanha, Idade Média, né, na época da Idade Média, que todo mundo começou a rir na cidade, do nada. Nossa, Todo mundo começou a rir, eles passaram, tipo, 3 meses rindo e não que conseguiam parar. louco. Então até que são outras coisas que não têm explicação. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu quis trazer à tona porque é uma curiosidade legal. Sim. Não, mas tem uma. Não sei se você já ouviu falar, mas o Guerra dos Mundos, ele é um livro e em certa época, eu acho que foi nos anos 70, se eu não me engano. É o do Orson Ele, Welles, né? isso, ele passou, Ele fizeram anunciou na rádio, né? exatamente, fizeram uma radionovela numa cidade dos Estados E Unidos todo mundo e achou que era todo verdade. mundo Esse, achou, esse foi porque, foda. meu, como eu, tudo bem que eu acho que naquela época, meu, era um negócio totalmente, O que ele totalmente fez, doido. ele anunciou no rádio como se fosse uma notícia de verdade, assim, mas Exatamente. era como se fosse um comercial. E a galera levou a sério. Imagina! Ah, é que nem quando foi inventado o cinema, né, que os irmãos Lumière inventaram a câmera, né, a primeira câmera de cinema, deles iam apresentando nos circos, a galera quando via, porque uma das filmagens que ele tinha, a primeira filmagem era um trem vindo em direção à câmera. Quando o trem vinha, todo mundo saia correndo. Tipo, é a mesma coisa, Sim, sabe? sim, é muito doido, né? Pensa, tudo bem, é uma época que não tinha, né? Mas isso acontece hoje, por exemplo. Dos vídeos mais famosos, que foi aquele bem antigo da autópsia de um alienígena. Não sei se Uhum. você já viu. É um bem antigo que tá, tipo, cientista, Já tem vi, um sim. corpo. Aquilo lá é tudo fake. E a Globo comprou por, tipo, 300 mil. Eu acho que na época era Cruzeiro, Então. não sei. Tem um filme sobre isso. E a Globo comprou. E, tipo, chamou o médico, inclusive, do caso de Varginha, para dar um depoimento. E o Marco Petit também, que era o ufólogo da época. Eles todos, tipo, todo mundo sentado com a Globo ia passar uma autópsia do alienígena. E os caras estavam Ah, que nem comentando isso teve a no época vídeo. do. Que nem teve a época do chupa-cabra, né? Teve a época do próprio ET de Varginha, etc. Sim. E, Sensacionalismo meu, sempre teve presente na época de 90. sim, tem um filme que conta essa história, como que os caras conseguiram tanto dinheiro fazendo um boneco de um ET com restos de animais dentro para fingir que eram os órgãos e conseguiram tanto dinheiro com isso. Então é bizarro você pensar nisso. Isso foi na época, não, foi década de 90, 96, foi um negócio assim, eu acho, se eu não me engano. Varginha? Não, foi um pouco Varginha foi por antes. aí, eu não lembro. Que aí. Nossa, foi um negócio muito doido. Imagina, Não, você é um uma cara. coisa que é doido também é porque, tipo, é que daí que eu fico me perguntando também até que ponto é verdade ou é mentira, porque as pessoas que encontraram, foram 3 meninas, né, que encontraram o Sim, ET. sim, sim. E elas pensaram a princípio que era um demônio porque ele tinha chifres, né? Elas eram as meninas bem de igreja, assim. Daí. Só que daí a parte que fica. Até aí você pega e fala, não, beleza, elas podem achar realmente foi um demônio, viu um bicho ali, achou que era um demônio, etc.
Daí fica louco. Só que quando começa a aparecer, tipo, você vê nos documentários, etc., é que foi exército baixando no local, e o cara que morreu, daí você começa a falar, cuzão, acho que esse Né? negócio é um pouco mais sério. Exatamente. Eu não cheguei a conversar, mas eu tenho uma das meninas no Facebook. Que eu ia falar com ela, mas depois eu mudei totalmente a direção do meu livro. Aí eu acabei que nem fiz a entrevista com ela. Mas na hora que você começa a ver, eu tenho o livro do Marco Petit, que ele descreve tudo sobre o caso, desde dias antes que viram luzes no céu, e depois teve a nave, a galera, o exército procurando em floresta o ET, porque foram Uhum. três, né? Parece que foram Sim. três que acharam, um que as meninas viram que estava machucado, que sumiu, o outro que foi um dos policiais e o outro parece que encontraram. Eu não lembro direito da história. Faz tempo que eu fiz isso. Fiz o meu livro, né? Acabei e eu não entrei tanto nesses detalhes no meu livro também. Mas parece que foram três e conseguiram recuperar dois. Que um já estava morto e o outro foi capturado, mas logo morreu também. Então, assim, até E vieram hoje. parar na Unicamp, né? Segundo as teorias de conspiração. Exatamente. Eu acredito que tenha vindo, mas até porque tem testemunha, mas eu acho que isso foi levado para os Estados Unidos. Isso nem aqui fica, filho. Lá para a Com base de certeza. área 51, lá porque eles cantam lá. Eu acho que nem base, eu acho que é, área 51 é cavalo de Troia, sabe? Acho que tem muita base por aí escondida que fazem tanto coisa de armamento, quanto o desconhecido, quanto o nave de Roswell. É uma coisa bem É louca. muita coisa que a gente nunca vai ter acesso, né? Provavelmente. Gente, ninguém, eu acho que ninguém vai ter acesso a isso. Mas a gente tem muito Nunca. documento, né? Isso que é o bom para a gente estudar, né? Para a gente conhecer um pouco mais. Esse é o nosso nível de Com conhecimento. certeza. Rê, muito obrigada por ter batido esse papo maravilhoso comigo. Imagina, eu que agradeço, Vi. A gente vai dando, né, corda, a gente vai conversando mais ainda sobre essas coisas. Nossa, caralho. Tinha um monte de coisa. Mas a gente a gente, próxima vez a gente vai estar numa fogueira, vai estar cheio de câmeras, a gente vai gravar muito outras coisas. Vai estar comendo, vai estar Arrasou. bebendo. Amor, muito, muito, muito Com obrigada. toda certeza. Se você gostou do vídeo, Imagina. deixa seu comentário, deixa seu like, segue a gente nas redes sociais. Vou deixar o Instagram aqui do Renato no box de informações. E continue assistindo os vídeos aqui que eu vou preparar para vocês logo mais, ok? Beijo, 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 beijo. Até mais. Beijo, Beijo. galera. Até mais. Beijo. Beijo.